Boa noite a todos. Agradeço pela presença. É uma honra estar aqui também, compartilhando esse espaço aqui com meus amigos Gustavo, Álvaro. Pois bem, a minha exposição ela vai ser similar à do Gustavo, no sentido de que ela vai ser uma exposição em ordem cronológica. Mas enquanto o Gustavo apresentou, digamos, o lado exterior do Jackson de Figueiredo, eu vou apresentar esse itinerário intelectual mais interior dele, né? E se podemos resumir em uma sentença esse itinerário intelectual do Jackson, a gente pode dizer que se trata da busca por uma doutrina, né? Da busca por um horizonte último pelo qual ele possa julgar tudo mais, da busca por princípios universais que dê respostas aos grandes problemas da humanidade. Então vamos entender como é que se deu isso, né? Então o Jackson ele nasce aqui em Sergipe, em Aracaju, em 1891, portanto menos de 2 anos após a proclamação da República. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é esse contexto histórico. E qual é o grande impacto doutrinal da proclamação da República? É a separação entre a Igreja e o Estado, né? A Igreja, que já tinha sofrido com a crise ainda na época do Império, com Dom Vital, uma figura importante na época do Império, que sofreu perseguição por parte de Dom Pedro II, e que nomeará, que será o patrono do centro que Jacques fundará mais adiante. Então a Igreja, que já tinha sofrido essa crise na época do Império, agora ela se separa do Estado a partir da proclamação da República em 1889. E com isso, a influência da Igreja na sociedade vai ficando cada vez menor. E Jackson nasce numa família que é católica, mas já é um catolicismo reduzido a práticas de piedade, né? A oração comum familiar. Não é que essas práticas não sejam importantes, mas elas acabam por não ser suficientes para uma pessoa com as aspirações intelectuais de Jackson de Figueiredo, com essa vocação para os estudos que ele tinha, né? Então, ele nasce nesse contexto já de separação entre Igreja e Estado, e uma outra característica doutrinal da República é que ela infunde na nossa nação o positivismo, né? O positivismo, paradoxalmente, é uma espécie de filosofia antifilosófica, né? Ele vai dizer que só aquela ciência experimental, é que pode demonstrar suas teses, né? Mas em nome de que ciência se pode sustentar essa tese, de que só a ciência demonstra, né, essa tese, né? E nenhuma delas. É em nome desse mesmo positivismo, que é uma filosofia que paradoxalmente rejeita a própria filosofia. Mas esse positivismo ele tinha maior influência no centro-sul do país, né? Já que o Rio de Janeiro era a capital à época. Por aqui, pelo Nordeste, havia influência de uma escola de pensamento chamada a Escola do Recife, que também propugnava ideias agnósticas e seduzia a juventude, já que a Igreja perdia espaço. À medida que a Igreja perdia espaço, e o catolicismo se reduzia a essas práticas de piedade. Para além disso, Jackson estudou por um tempo no colégio protestante. Então, as respostas às dúvidas de fé que ele tinha não eram adequadamente respondidas, à medida que o protestantismo tende a promover uma separação entre fé e razão. Então, para dar um exemplo, para a mentalidade católica não faz nenhum sentido permitir a contracepção e proibir o adultério. Por quê? Porque a contracepção já é vista pela razão como algo que fere o princípio de finalidade do ato conjugal. Se a finalidade do ato conjugal é a procriação, a contracepção é já, desde um ponto de vista racional, algo imoral. E se é imoral, quando
nós observarmos este ato sob uma perspectiva teológica, será necessariamente pecado. Para o protestante não é assim. Não existe essa relação. O pecado é aquilo que vai estar simplesmente escrito explicitamente no texto. Está na Bíblia, então é pecado. Então, a tendência do protestante será viver uma ética, digamos, da circunstância, do momento. Por exemplo, atualmente vive-se mais ou menos como um liberal, exceto naquilo que a Bíblia eventualmente o restringir de maneira explícita. Basicamente isso. Isso torna os desígnios divinos uma evidência do que eu acabo de falar, é que a igreja não enuncia esse mandamento tal como está no texto da Escritura, né? No texto está lá, não cometerás adultério, mas a igreja diz, não pecar contra a castidade, porque tanto a contracepção quanto o adultério são indissociáveis, a proibição dos dois. Então os dois violam esse mandamento, né? O casamento, ele visa justamente firmar um contrato de exclusividade sexual para que não se tenha filhos fora de um ambiente onde eles não possam ser tutelados, né? Então, se a pessoa comete adultério, das duas uma, ou ela vai praticar a contracepção e ferir o princípio de finalidade, ou ela não vai praticar a contracepção e assumir o risco de ter um filho que ela não vai poder tutelar adequadamente. Então, essas duas coisas são indissociáveis à medida que a própria razão já consegue discernir isso. E no âmbito teológico será necessariamente pecado, por isso a igreja enuncia esse mandamento como não pecar contra a castidade. Para o protestantismo, reforçando, não é assim. O pecado vai ser aquilo que estiver explicitamente escrito no texto. Então, já que Jackson, no seu ambiente familiar, tinha apenas esse catolicismo de piedade, e no ambiente de estudos, que era o colégio, o que se tinha era esse protestantismo, que separava a fé da razão, então ele acabou sendo seduzido pelas ideias filosóficas que viviam na época e acabou caindo no ceticismo. Então, posteriormente, ele vai para a Bahia, né, em 1909, como o Gustavo falou, ele entra para a Escola de Direito e ele afunda cada vez mais em doutrinas materialistas, doutrinas ateias. Ele trava contato com o pensamento de Nietzsche, né, que é um filósofo muito virulento, que veio na doutrina cristã um sinal de fraqueza da nossa civilização. A humildade, a paciência pregada pelo cristianismo é vista como sinal de fraqueza que deve ser superado, né, por aquele que ele chama do super-homem, aquele que faz sua vontade prevalecer sobre os mais fracos. Então esse era o Nietzsche, e que influenciou o Jackson nessa primeira fase intelectual dele, que podemos dizer que é uma fase materialista. Mas nessa mesma faculdade de Direito de Recife, ele trava amizades que deixarão marcas na sua vida e que de certo modo prepararão uma transição no pensamento dele, né? São as amizades com Pedro Kilkerry e com posso dizer, um filósofo, um ensaísta chamado Xavier Marx. Inclusive, ele escreve um ensaio sobre Xavier Marx. Além disso, ele vai então, também como o Gustavo falou, além de Nietzsche, outra influência importante para ele foi Pascal. E Pascal, ainda que tenhamos severas críticas contra ele, não é um materialista de forma alguma, né? Então, esse contato com Pascal, de certa forma, prepara Jackson para a transição do materialismo para o espiritualismo, né? O espiritualismo não deve ser confundido com o espiritismo de Allan Kardec. O espiritualismo é aquela atitude filosófica que se opõe ao materialismo. O materialismo dirá que a única realidade é a matéria. O real é aquilo que está fora da mente. Então, para o materialismo, a única realidade é a matéria. Aquilo que é desprovido de matéria, aqueles entes que são desprovidos de matéria, como por exemplo os números, segundo o materialismo, eles só podem se dar dentro da mente. Então, o real é necessariamente imaterial. Para o espiritualismo,
uma filosofia, um arcabouço filosófico espiritualista, dirá o seguinte: esses entes desprovidos de matérias, como os números, eles postulam a existência de um princípio que é igualmente imaterial. Essa mente que engendra esses entes, ela tem também uma natureza imaterial. Só que, ao contrário do número, a mente não é uma ideia. As ideias não são formadas por entes igualmente ideais, senão nós cairíamos numa série infinita e nunca chegaremos ao nosso próprio ser. Então, a subsistência de entes, de razão de entes ideais como os números em nós, postula, segundo uma filosofia de cunho mais espiritualista, a existência de um princípio que seja tão imaterial quanto o número e tão real quanto esta caneta. Então, esse elemento que é, ao mesmo tempo, imaterial e real, é o que nós chamamos de espírito. Eu não vou ter tempo para me deter nessa explicação, mas apenas para que se tenha noção em linhas gerais. Pascal, em particular, ele é caudatário, em certa medida, de René Descartes. Então, ele é um filósofo já moderno. E ele se vê premido entre várias dicotomias, né? Ele pega a ideia de infinitude de Descartes e percebe que o mundo é infinito tanto no nível macro, né? A imensidão do universo, como no nível microscópio, a matéria é divisível infinitamente, no ponto de vista potencial. Então, existe essa infinitude macroscópica e essa infinitude microscópica, e o homem não tem como dar conta dessa infinitude intelectualmente, para Pascal. Então, de certo modo, a razão para Pascal é ineficaz. Ela não consegue atingir realmente a verdade. Então, em relação a Deus, por exemplo, ele vai dizer que a natureza revela Deus demais para que se possa duvidar, mas revela Deus de menos para que se possa crer. Então, a razão fica nesse meio do caminho e o homem fica numa espécie de indecisão, se depender dela. Mas a ação, a prática, ela exige do homem que dê uma resposta. O homem não pode ficar no meio do caminho, senão ele não vai poder viver. Então, e é daí que vem aquela ideia da aposta, né? Se a pessoa apostar na fé, ela tem tudo a ganhar e nada a perder. Mas se ela não apostar e a fé for a verdade, então ela vai perder tudo. Então é melhor ter a fé. E para além dessa aposta, isso no âmbito racional, intelectual, para além dessa aposta, Pascal também investe no coração, no sentimento, e dá um primado do sentimento em relação à intelectualidade. Vê o homem como alguém que anseia o infinito e postula a necessidade da religião nesse sentido, com o primado do sentimento sobre a razão. Então, o contato com Pascal, e Jackson também fará um ensaio sobre Pascal, que é Pascal em Inquietação Moderna, que é talvez o maior livro dele, marca essa transição do pensamento materialista de Jackson para um pensamento espiritualista. Isso aí vai se consolidar quando ele finalmente se mudar para o Rio de Janeiro, em 1914, e travar contato e amizade com Farias Brito, né, do qual Gustavo também falou aqui. Farias Brito, ele também é um espiritualista. Ele aparece como uma reação àquele materialismo, mas ele não é propriamente católico. Ele vai beber de Kant, né, do filósofo idealista alemão Kant, e também de um francês chamado Henri Bergson, que é igualmente anti-intelectualista, dá esse primado do sentimento. Então, Jackson passa a ter esse pensamento espiritualista com o primado do sentimento sobre a razão. Isso aí também se deve ao fato de que as indagações mais profundas de Jackson eram mais de matéria moral do que intelectual. Ele indagava mais
sobre a dor, o sofrimento, sobre a questão do dever, do que sobre questões mais de ordem metafísica ou mais puramente especulativas, né? Então, como eu falei, o Jackson vai para o Rio de Janeiro em 1914, conhece Farias Brito, então ele se torna esse espiritualista que dá o primado do sentimento sobre a razão. Em 1916, ele toma conhecimento daquela carta pastoral de Dom Leme, como o Gustavo falou, e finalmente ele se converte ao catolicismo em 1918, né? Também por uma questão mais de experiência de vida, do contato com a morte, do que uma conversão que se dá por um itinerário, por uma via de estudo intelectual. E é aqui que ele realmente encontra a doutrina que será seu horizonte último e pelo qual ele vai poder julgar tudo mais, né? Lembrando que aquelas práticas de piedade, por mais que não tivessem sido suficientes para conservar Jackson na fé, elas ficaram, de certa forma, arraigadas na alma dele e possibilitaram a sua volta, né? Então ele vai ser católico e defender agora a doutrina católica com o mesmo ímpeto que ele com o qual ele sempre defendeu suas ideias, né? Então ele, como católico, ele combate o indiferentismo religioso que já naquela época já graçava entre os católicos, e um catolicismo que pode-se dizer adoutrinal, um catolicismo nominal, ou como se diz hoje em dia, o católico de IBGE, né? Aquele que diz que o agente do censo chega lá, pergunta a religião e a pessoa simplesmente diz nominalmente que é católica, mas não conhece a doutrina e não pratica a religião. Então, o Jackson, na esteira de Dom Leme também, que escreve uma carta dizendo que católicos são esses, né? Jackson combate esse catolicismo adoutrinal ad intra, ou seja, dentro dos muros da igreja ele combate isso, e fora ele vai combater as ideologias contrárias à fé católica, como o liberalismo e o comunismo. E o que também faz com que certa direita atual torça o nariz para o Jackson de Figueiredo, né? Porque quem tem um pensamento moderno só consegue ver a política também no espectro moderno, direita ou esquerda, ou quem rejeita essas duas tendências acaba sendo identificado como uma terceira via, mas também no espectro moderno, ou seja, como um fascista, né? Como a deputada aqui também rotulou a ele e a nós como fascistas, mas já demos a devida resposta a esse respeito. E também todo esse itinerário vai ter não só reflexos no pensamento religioso, filosófico e político, mas também no pensamento, digamos, de caráter estético, né? Ele também vai julgar a arte conforme a doutrina católica, e já rejeitando aquelas tendências materialistas, ele vai ser um crítico mordaz do realismo, naturalismo, literatura e de Machado de Assis. Então ele critica duramente Machado de Assis e vê, de certa forma, no antes e no depois, uma reação mais espiritualista, né? No romantismo ele verá não só esse espiritualismo, mas também uma afirmação da identidade nacional, já que nós não tivemos Idade Média no Brasil, né? A identidade nacional, ela com a questão do indigenismo também reforçada no romantismo, de certa maneira, e para depois do realismo naturalismo, ele vê no simbolismo, principalmente na figura de Cruz e Souza também, uma espécie de reação espiritualista. Então, esse é o itinerário intelectual do Jackson, e se a gente pode fazer uma imagem poética dele, a gente pode dizer que o Jackson é como se fosse um rio, né? Um rio turbulento,
mas que é um rio que anseia a grandeza do mar, a estabilidade, a infinitude do mar, a segurança do mar. Mas para que ele chegue lá, ele passa por muita turbulência, ele precisa se esvaziar, ele precisa da queda. A conversão seria como que a queda d'água dele. E finalmente, ele, de maneira trágica, no mar, ele encontra o mar definitivo e eterno, que é nosso Senhor. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção.